grande dúvida, na verdade, é quem substitui o Coutinho contra o Fluminense. Coutinho expulso contra o Fortaleza, jogo do fim de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro, jogou pela Copa do Brasil contra o Operário, mas está fora da partida de amanhã contra o Fluminense. Mas no gol, acho que não tem dúvida, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique, também nenhuma dúvida, não teria nenhum motivo para tirar o PH. João Vitor pelo lado direito, Luiz Gustavo, que tem feito bons jogos. Tem vídeo aqui no canal, fiz um corte, inclusive, falando sobre o Luiz Gustavo, a minha avaliação, né, sobre ele. Já tinha elogiado ele em outros momentos também. Acho que o Luiz Gustavo, nesse momento, para mim, é o titular da posição. Dei uma ampliada aqui para vocês verem um pouquinho melhor as possibilidades. Na esquerda, Lucas Piton, titular da posição também, apesar de ter oscilado bastante nessa temporada. Meio de campo, Hugo Moura, na minha visão, tá? E, cara, eu, sinceramente, eu acho... aqui eu já vou ter que dar uma resposta, porque se eu botar o Tietê aqui, automaticamente só sobra para Nuno, Garrel, Payet, né? E, cara, assim, a sensação, é sensação, tá? Não é uma informação. Cara, o Diniz, ele gosta de fazer esse trabalho, não é uma crítica não, tá? Muito pelo contrário. Ele gosta de fazer esse trabalho de recuperar jogador. Ele gosta de conversar, ver que o cara tá afim, que, por exemplo, o Lloyd saiu chorando, né? Depois do jogo contra o Operário, a gente já falou muito sobre o Lloyd aqui, fiz corte aqui, corte na placar, enfim, edição aqui, a gente fez uma live, a gente falou quase que o tempo todo sobre o Lloyd, já dei minha opinião sobre ele, sobre a postura dele, principalmente, mas o Diniz gosta quando o jogador sente. Acho que esse é o ponto. Talvez o maior mérito do Lloyd no último jogo, ou talvez até o único, não o único não, porque pelo menos ele tentou, né? Ele já tem o mérito de tentar. Mas o maior mérito, talvez olhando pelo olhar do Diniz, foi ele ter sentido que errou. Ele sai chorando, mesmo tendo feito gol de pênalti. Então, assim, acho que ele sentiu que ele tomou uma atitude precipitada, equivocada, e sentiu isso. Porque se ele sai de maneira indiferente, eu acho que poderia ter um peso muito negativo para o Lloyd. Ainda mais negativo, né? Para mim continua sendo negativo, mas teria um peso ainda maior. Se ele trata com indiferença o que aconteceu naquela partida com ele, eu acho que o Diniz talvez fosse, opa, pera aí, esse cara eu não quero trabalhar, não. Mas como o Lloyd sentiu... O Diniz é um cara muito emocional, né? Muito emotivo, perdão. Então ele é um cara passional, é um cara que, sabe, que gosta de viver o jogo, ele vive ali a adrenalina da partida o tempo todo. Então eu acho que ele, de uma certa maneira, ele vai se identificar com o Lloyd. E eu acho que o Diniz vai colocar o Lloyd como titular. Hoje saiu a notícia do Atenção Vascaínos, mas assim, nada muito de concreto, né? Uma possibilidade, mas assim como não é uma notícia minha aqui também, literalmente um achismo meu. Eu acho que ele vai de Lloyd, porque acho que é o tipo de jogo que, se o Lloyd conseguir bem, ele ganha uma confiança ali para o ano, entendeu? Para conseguir, de uma certa maneira, se reaver com o torcedor. Tem jogador que em jogo grande some, tem jogador em jogo grande que aparece. E até falei aqui, para não falarem que é perseguição ao Lloyd, contra o Palmeiras, eu inclusive fiz um corte aqui elogiando a atuação do Lloyd. Uma pena que ele saiu do primeiro tempo ainda sentindo, inclusive lá na Vasco TV, eu estava elogiando a atuação dele, para mim a melhor atuação dele até agora com a camisa do Vasco, mas acabou sentindo uma lesão e saindo de campo. Então, e era um jogo grande, um jogo contra o Palmeiras, né, em campo neutro. Era mando do Vasco, mas não era em São Januário. Então, cara, eu acho que é o tipo de jogo que, pela necessidade, inclusive, né, de você ter um substituto para o Coutinho, e o Nuno é quem tem desempenhado melhor essa função, eu acho que ele vai de Lloyd na esquerda. Porque aí você tem alguns pontos. Primeiro, não muda o Tietê de função. O Tietê até achou alguns bons passes contra o Operário, algumas boas bolas longas ali, numas tentativas de transição no segundo tempo, depois da saída do Coutinho, mas não é necessariamente a dele, né? O Tietê é um cara que nem sempre é tão vertical assim. É um cara de circulação de bola. É um cara do passe de segurança, sabe? De dinâmica de jogo ali, de toca, se apresenta, se movimenta, mas não necessariamente de definição com a capacidade que tem o Coutinho. O Nuno já é. O Nuno, a gente falou aqui, até quando a gente analisou o Nuno já é um jogador muito mais com característica de segundo atacante. E esse segundo atacante, ele é muitas vezes o cara que joga por dentro, realmente.
Tanto que o Nuno joga pela esquerda, claro que futebol é movimentação, né? Ele vai estar em muitos momentos mais aberto, mas a tendência do Nuno é sempre vir jogando mais para dentro, deixa o corredor lateral para o Piton, vem por dentro para ser um cara que pisa na área para finalizar, que aparece na entrada da área para chutar, como ele já fez algumas vezes, tanto que ele tem feito esses gols chapando, né, vindo da esquerda para dentro, pegando um rebote em alguns momentos e chapando essa bola de frente no canto. Foi assim que ele marcou os últimos gols dele pelo Vasco. Então o Nuno está habituado a fazer essa movimentação ali por dentro. Sabe? Ele sabe ser um segundo atacante, um 10, é um cara que bate bem de média distância, a gente elogiou. Ele não é, mesmo jogando mais aberto, né, como ele tem jogado naturalmente, mas é mais aberto, movimentando por dentro, como a gente tem falado, mas ele não é aquele ponta de velocidade, não é aquele jogador de beirada do 1 contra 1. Ele é muito mais, não quer dizer que ele seja lento e que ele não tem a capacidade de drible, ele só não é a principal virtude dele. Ele é muito mais um definidor de jogada, né? Pela capacidade que ele tem de finalização, de pisar dentro da área, sabe? Então o Nuno é o cara que tem encaixado melhor ali pelo meio na ausência do Coutinho. A grande dúvida realmente é como seria o desempenho do Lloyd. Na direita, né? Só para a gente completando aqui, cara, é o Ryan. Acho que não tem como fugir disso aqui. O Ryan tem feito bons jogos, ganhou uma confiança absurda com o Diniz, então arrisca mais, tenta mais, vai errar mais também, mas quando acerta também define, como quase definiu ali contra o Operário, como quase fez um golaço direito contra o Fortaleza. Mas é isso, é menino, tá em evolução, e tá ganhando confiança e tem feito bons jogos, cara, bons jogos do Ryan. Por dentro, então, cara, eu vejo essa possibilidade muito grande de realmente ser o Nuno que vai jogar por ali com o Lloyd pelo lado esquerdo, e eu não acho que seria um erro isso não, cara. Muito longe disso. Muito longe disso. Tá? Vai depender muito mais da atuação do Lloyd, obviamente, do que do Nuno. Porque acho que quando a gente olha jogador por jogador, o que entregou até agora, o Nuno é a melhor opção por dentro. O Tietê é a melhor opção ali jogando ao lado do Hugo Moura, que é onde tem encaixado até agora esse meio de campo. A grande dúvida realmente é o Lloyd. A grande dúvida é realmente o Lloyd. Agora, o Lloyd vem de um jogo onde ele foi criticado. Cara, a torcida aplaudiu aquele chute dele e o que pegou mal foi o gesto que ele fez depois, sabe? E a crítica em cima do Lloyd era muito mais em relação ao cara não fazer recomposição. Não, até usei um termo aqui na live que a gente falou, que foi um termo utilizado pelo Felipe Luiz sobre o Matheus Gonçalves do Flamengo, que o Matheus Gonçalves é anárquico em campo, ou seja, no sentido de não obedecer regras, não obedecer hierarquia, e foi muito do que fez o Lloyd na partida contra o Operário. E, assim, é claro que ele tem personalidade forte, a gente já falou sobre isso antes de ser contratado, só que isso é muito legal quando você decide o jogo, quando você chama a responsa para você acha que não precisa ouvir ninguém que se sabe tudo e vai definir sozinho, e realmente define. Só que não é a carreira do Lloyd, não é essa. Então, acho que pode ter sido um jogo para o Lloyd compreender que sozinho, ele não vai resolver nada, nem para o time, nem para ele. Que futebol, e aí tem a conversa do Diniz, aí tem a experiência, a gente fala aqui, muitas vezes só aprende as coisas depois que você passa por elas. Né? E o Lloyd claramente sentiu o que ele fez naquele momento. E não foi algo só para o torcedor, ele saiu chorando no vestiário ainda. Então, assim, era algo dele, não era uma cena, não era nada daquilo. Era ele extravasando. Agora, como vai ser o comportamento dele, a gente imagina o quê? Que o Diniz tenha conversado com ele, que ele tenha conversado com o Diniz e que ele tenha compreendido onde foram os pontos que ele errou. Né? E qual é a postura que ele tem que ter. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, que eu elogiei a atuação dele, eu nem elogiei só a atuação dele, não. Eu lembro de ter elogiado, e tem um corte, tem um shortzinho aqui no canal para comprovar isso. Não preciso comprovar, né? Mas que eu falo até do lance onde o Gustavo Gomes chuta a bola no Lloyd e ele fica de boa. Tipo assim, chutou a bola e dá uma olhada pro Gustavo Gomes, poderia ter ido para cima, poderia, sabe, ter arrumado um problema ali e ele ficou na dele. E eu até falo, cara, me pareceu um Lloyd muito... E, aliás, não tentou jogadinha, não, sabe? Não ficou pisando na bola para tentar um drible desnecessário, sabe? Quando às vezes já estava na frente do jogador, nada disso. Tinha sido uma partida correta do Lloyd até ali, né? Cara, focado, parecia, sabe, sempre vertical quando recebia a bola. Então, o que eu espero, se a decisão de gente for essa, que o Lloyd tenha entendido
quais são os problemas e que ele consiga corrigir. E que ele consiga corrigir e que dê uma resposta. Porque se ele fizer um bom clássico, aí a coisa muda. Aí ele pode começar a ter essa marra. Não precisa ser igual aquela, não. Mas aí ele pode fazer valer a sua autoconfiança. A confiança excessiva, talvez, que ele tenha. E aí ela começa, se ela estiver funcionando, ok, mas ele precisa conquistar isso primeiro. Não é primeiro querer fazer a graça e depois tentar resolver. Primeiro resolve. Primeiro joga bola. E aí depois, cara, passo a passo. Então, eu acredito que essa seja a estrutura que o Diniz vai utilizar nesse próximo jogo e o Verratti aqui de centroavante. Na última partida contra o Operário, não foi o que fez o Diniz. Ele adiantou o Tietê, né? Mas era um outro contexto, onde o Nuno começou jogando pela esquerda, né? Então, assim, no segundo tempo, quando tiveram as alterações, o Nuno já estava cansado também, então não teve, né? O Tietê acabou jogando mais centralizado ali, o Nuno acabou saindo também, enfim. Não é uma estrutura que o Diniz testou, né, na última partida, mas eu acho que é uma estrutura que o Vasco já testou em outro momento. Inclusive, o jogo contra o Palmeiras que eu citei, onde o Lloyd foi bem, o Nuno estava jogando por dentro e funcionou essa estrutura dessa maneira. Então, acho que a diferença era que o Ryan estava de centroavante e o Tietchan na direita. Então, essa escalação, caso seja confirmada, eu acho que vai ser muito mais dentro de uma normalidade e de um time mais 100% ali, obviamente sem o Coutinho, né? Então, esse para mim é o Vasco que deve ir a campo amanhã, né? E aí torcer realmente, a grande dúvida aqui é em relação a como seria esse reencontro do Lloyd ali, nessa volta do... o Lloyd, depois do que foi, até realmente de descarga emocional, o último jogo, principalmente para ele, né?